Os sofistas foram os primeiros a se debruçar sobre o estudo da comunicação, mas foi Aristóteles, no século V a.C., que sistematizou a retórica, que nada mais é do que a arte de falar bem e ser persuasivo. De lá para cá, milhares, milhões, a gente pode dizer, de estudos, de livros, de técnicas, de metodologias para se tornar mais persuasivo. Mas bom mesmo é a gente beber lá na fonte original e entender o que é que Aristóteles já estava falando sobre persuasão. Um argumento persuasivo, ele sempre vai transitar por 3 pilares fundamentais. E a gente está aqui hoje para conhecer esses pilares. O primeiro pilar de um argumento bastante persuasivo é o ethos. O ethos é a credibilidade do comunicador. Quem é você na fila do pão, meu amigo ou minha amiga, para vir aqui falar para mim sobre esse tema aí que você decidiu falar? As pessoas precisam saber por que você está validado para falar sobre aquilo. Ethos é o seu currículo, a sua expertise, a sua formação acadêmica ou não, a sua experiência pessoal e profissional. Mas ethos é também a autoridade que você consegue construir a partir da sua performance. Isso não significa que você precisa se apresentar para o seu público falando todo o seu currículo. Você pode, de forma inteligente, ir colocando delicadamente isso ao longo da conversa. Mas sim, logo no começo, é importante que as pessoas saibam quem é você na fila do pão. Uma vez uma cliente minha, começando a apresentação dela, falou o seguinte: olá, bom dia, meu nome é Hannah, eu sou advogada e hoje eu vou falar para vocês sobre yoga. Para tudo. Como assim, Hannah? Eu não entendi mesmo por que uma advogada ia falar e fazer uma palestra sobre yoga. E Hannah me contou, fica pior. Hannah me contou que ela havia passado 3 anos da sua vida lá na Índia estudando yoga. Hannah, que saudades de você. Então é óbvio que se ela vai falar sobre yoga, ela não tem que contar pra gente que ela é advogada. Ela tem que falar: olá, bom dia, meu nome é Hannah, eu passei 3 anos na Índia estudando yoga e hoje eu tô aqui para contar para vocês o que eu aprendi. Percebe? A gente não precisa fazer tudo no começo, a gente pode ir fazendo ao longo da exposição, mas é fundamental que você tenha consciência que o primeiro pilar que vai pesar para que o seu argumento seja mais persuasivo é quem é você. Por que o outro deveria dar mais crédito para o seu argumento simplesmente porque ele vem de você? Então, se você está oferecendo um produto, um serviço, uma solução, você pode, por exemplo, construir o seu ethos, corroborar com o seu ethos, dando exemplo de outros clientes grandes que você já teve a oportunidade de atender. A gente também tem a oportunidade de fortalecer o nosso ethos usando o ethos de alguém. Por exemplo, você pode dizer assim: eu tive a oportunidade de estudar com Robert McKee e, portanto, eu tenho muita competência para escrever roteiros cinematográficos. O seu ethos também pode ser corroborado, por exemplo, quando você envia um e-mail, se lá no assunto do seu e-mail você fala: quem me passou o seu contato foi fulano de tal. Ou seja, aquela pessoa vai ouvir o nome de alguém que para ela já é sólido, já é uma referência, ela fala assim: opa, uma indicação da Priscila? Deixa eu ver quem foi, do que se trata esse e-mail. Então, primeiro pilar, ethos. Quem é você na fila do pão, meu amigo? Segundo pilar para a construção de um argumento persuasivo, logos. Logos é a prova lógica, ou seja, os dados, os fatos, a prova material, uma imagem, um vídeo, números, gráficos, manchetes de jornal. Aquilo que informa e que sustenta o seu argumento. Tirando o seu argumento de um lugar de achismo ou de opinião. O logos, ele é a prova, ele é o que valida a veracidade e a importância do que você está compartilhando. É fundamental que a gente seja muito cuidadoso em tempos de fake news para que a gente garanta a procedência e a fonte das informações que a gente compartilha. E mais do que isso, é muito importante que você saiba fazer a curadoria dessas informações. Não é porque você tem um monte de informação que é importante e relevante que você precisa colocar tudo lá na mesa. Olha para o seu público, conheça o seu público, treina aí a sua empatia e selecione as informações que são realmente fundamentais para corroborar com o seu argumento. Terceiro pilar, patos.
Patos são as paixões, a nossa competência de acessar e literalmente afetar o outro, tirar o outro da inércia. Por quê? Porque não adianta você construir a sua autoridade, não adianta você trazer as informações certas. As pessoas não são movidas e as decisões não são tomadas de forma racional. As nossas decisões são tomadas pelo patos. Por isso é fundamental que você conheça o seu público, para que você saiba como você vai gerar identificação com ele, como que você vai acessar essas pessoas. Acessar essas paixões vai de fazer as pessoas darem risada até fazer as pessoas sentirem raiva. Por exemplo, se você começa a sua apresentação trazendo uma informação de uma forma bastante provocativa, a ponto do seu público ficar, o quê? O que essa menina tá falando? Deixa eu prestar atenção aqui nela. Pronto, você ganhou a atenção do seu público. É fundamental que ao longo da sua argumentação você vá dirimindo esse conflito que você pode ter gerado no começo. Mas é sim interessante que você tenha um começo provocativo, diferente do final. Existe uma fala muito famosa dentro do universo da comunicação que diz que as pessoas não vão se lembrar do que você disse, e sim de como você as fez se sentir. Isso é verdade, a neurociência explica isso pra gente, mas falar sobre memória é tema para outro vídeo. O fato é que é fundamental que na hora de finalizar a sua apresentação, a sua palestra, a sua comunicação, que você deixe uma boa sensação, que você termine com um sentimento, uma emoção de valência positiva. Mas no começo, a gente pode sim dar aquela cutucada para acordar o pessoal e todo mundo largar o celular e prestar atenção no que você tem para dizer. Não importa a estratégia que você use, é fundamental que ao longo da sua exposição você vá trabalhando também o patos. Por isso que os exemplos e as analogias são tão importantes, porque é uma forma de você tornar aquela informação, aquele conhecimento mais humano, gerando mais identificação, promovendo patos, acessando patos e assim se conectando com a sua plateia. Então, se você está interessado em melhorar o seu poder de persuasão, treine a sua comunicação, estude as inúmeras estratégias que a gente tem por aí, mas não deixe de beber lá da fonte e pensar em etos, patos e logos para construir um argumento realmente persuasivo. Gente, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, manda para os amigos, para as amigas, para os inimigos também, porque afinal de contas, se a gente melhorar a forma como a gente se comunica, a gente vai melhorar a sociedade e a nossa realidade. Beijo, até a próxima!